Contos completos. Lev Tolstói. Sebastopol, em agosto de 1855. Primeira parte. No fim de agosto, na grande estrada íngreme de Sebastopol, entre Duvanka e Bakhtisarai, seguia a passo lento na poeira quente e viçosa a telega de um oficial, um tipo especial de telega, que não se encontra mais em lugar nenhum, algo na fronteira entre Brítica de judeus, uma charrete russa e um cesto. Na charrete, na frente de Cócora, sacudindo as rédeas, ia o ordenança, com uma sobrecasaca de nanquim e um antigo cap de oficial que ficara totalmente deformado. Atrás, em cima de embrulhos e pacotes cobertos por um pano grosso, usado para pôr sobre o dorso dos cavalos, ia um oficial da infantaria, com um capote de verão. Até onde se podia supor, já que estava sentado, o oficial era de baixa estatura, mas extraordinariamente largo. E não tanto de um ombro ao outro, e sim do peito às costas. Largo e compacto, com a nuca e o pescoço muito desenvolvidos e tensos. Não tinha algo que se pudesse chamar de cintura. Um corte no meio do dorso, mas também não tinha barriga, ao contrário, era bastante magro. Sobretudo no rosto, coberto por um amarelo doentio. O rosto seria bonito se não fosse uma espécie de inchaço e rugas moles e volumosas, que não eram de velhice, mas se entrelaçavam e reforçavam seus traços e dava a todo o rosto uma expressão geral de rudeza e falta de frescor. Tinha os olhos miúdos, marrons, extraordinariamente vivazes, até insolentes. Os bigodes eram muito espessos e roídos pelos dentes, mas não eram largos. O queixo e as maçãs do rosto estavam cobertos por uma barba extremamente dura, espessa, preta, de 2 dias. O oficial tinha sido ferido no dia 10 de maio por um estilhaço na cabeça, que continuava enfaixada, e agora sentia-se perfeitamente curado havia 1 semana. Voltava do hospital de Simferopol para o regimento, que devia estar por ali em algum lugar de onde se ouviam os tiros. Mas podia estar em Sebastopol, em Sievernaia ou em Inkerman. Até agora ele não tinha conseguido saber ao certo. Já se ouvia os tiros, sobretudo quando as montanhas não espalhavam o vento ou o vento soprava a favor. E os estampidos eram muito claros, frequentemente baixos e próximos, ao que tudo indicava. Ora, uma explosão parecia sacudir o ar e o oficial era tomado por um sobressalto. Ora, os sons mais fracos seguiam-se uns aos outros rapidamente, como um rufo de tambor, interrompido às vezes por um estrondo impressionante. Ora, tudo se fundia num trovão avassalador, semelhante ao fragor fulminante que ressoa na hora em que a tempestade, com todo o ímpeto, finalmente despeja seu aguaceiro. Todos diziam, e dava para ouvir, que o bombardeiro estava medonho. O oficial apressava o ordenança,
parecia querer chegar quanto antes. Na sua direção veio um comboio de mujiques russos que, depois de ter levado provisões para Sebastopol, voltava agora com as carroças abarrotadas de doentes e feridos, os soldados de capote cinzento, os marinheiros de casaco preto, os voluntários gregos de barrete vermelho e os milicianos barbados. A charrete do oficial teve de parar. E ele, piscando os olhos e franzindo as sobrancelhas por causa da poeira, que se erguera numa nuvem densa e imóvel sobre a estrada, espetava em seus olhos e ouvidos e grudava em todo o rosto. Olhava com indiferença amargurada os rostos dos doentes e feridos que passavam por ele. Aquele soldadinho fraco é do nosso regimento, disse o ordenança, voltando-se para o superior e apontando para uma carroça cheia de feridos que naquele momento passava por eles. Na parte da frente da carroça vinha sentado um russo de barba e chapéu de lã de carneiro que amarrava o chicote enquanto segurava com o cotovelo. Atrás dele, na telega, sacudindo-se uns 5 soldados em posições diferentes. Um com uma espécie de cordão amarrado no braço, com sobretudo por cima dos ombros, e uma camisa completamente imunda, embora magro e pálido. Estava sentado no meio da telega com um ar bem disposto e fez menção de tirar o chapéu ao ver o oficial. Mas depois, lembrando certamente de que estava ferido, fingiu que queria apenas coçar a cabeça. Outro ao seu lado jazia no fundo da carroça. Só se viam 2 mãos esqueléticas, com as quais ele se segurava na beirada da carroça, e os joelhos erguidos que balançavam para todos os lados como pedaços de palha. Outro de rosto inchado e cabeça envolta numa atadura, em cima da qual ressaltava um chapéu de soldado. Estava sentado de lado, as pernas para fora, na frente da roda, e parecia cochilar com os cotovelos apoiados nos joelhos. O oficial dirigiu-se a ele quando passou. Dale que nove! Gritou. Eu, Respondeu o soldado, abrindo os olhos e tirando o cap com uma voz de baixo tão densa e brusca como se 20 soldados gritassem junto. Quando foi ferido seu irmão? Os olhos mortiços e molhados do soldado se animaram. Percebia-se que havia reconhecido o oficial. Saúde, vossa nobreza! Gritou com a mesma voz de baixo. Onde está o nosso regimento agora? Estavam em Sebastopol. Queria se transferir na quarta-feira, vossa nobreza. Para onde? Uai, não sei. Na certa pra Cervanaia, vossa nobreza. Hoje já começou o fogo de todo lado, vossa nobreza. Acrescentou com a voz arrastada e pondo o chapéu. Tem bomba que não acaba mais. Chega até ao matadouro, ao encoradouro, onde está batendo tanto que já virou uma desgraça. Com a distância, não era mais possível ouvir o que o soldado dizia. Mas pela expressão de seu rosto e pela sua atitude, era evidente que ele, com a raiva de um homem que sofre, dizia coisas nada consoladoras. O oficial em trânsito
Tenente Kozieltsov era um oficial fora do comum. Não era desses que vivem e agem de um modo e não de outro, porque assim agem e vivem as demais pessoas. Ele fazia tudo o que queria, ao passo que os outros faziam todos a mesma coisa e estavam convencidos de que isso era bom. Tinha uma natureza bastante rica. Era sensato e também talentoso. Cantava bem, tocava violão, falava de modo muito vivo e escrevia com extrema facilidade, sobretudo documentos oficiais. Atividade em que ganhara prática no período em que fora ajudante de ordem do regimento. Porém, o mais notável de tudo era sua natureza cheia de energia e de amor próprio, com o qual, embora fosse fundado acima de tudo naqueles pequenos dons, constituía por si só um traço marcante e surpreendente. Possuía um tipo de amor próprio que, na maioria das vezes, se desenvolve em ambientes masculinos, sobretudo no meio militar, e que se funde com a vida de tal ponto que ele não concebia uma alternativa diferente, a não ser assumir a primazia ou aniquilar-se. E tal amor próprio era o motor até de suas motivações interiores, ainda que só para si mesmo. O oficial adorava ter a supremacia sobre as pessoas com quem se comparava. Essa! Pocinho faltar ouvidos ao que esse Moscou fica tagarelando, Murmurou o tenente, que sentia o peso de uma espécie de apatia no coração e uma névoa nos pensamentos, por causa da visão do transporte de feridos e das palavras do soldado, cujo significado era necessariamente forçado e confirmado pelos sons do bombardeio. Muito engraçado esse Moscou. Vamos lá, Nikolaev. Toque para frente. Está dormindo? Acrescentou, um pouco irritado para o ordenança, ajeitando as abas do capote. As rédeas sacudiram-se, Nikolaev estalou a língua e a charrete partiu a trote. Vamos parar um minutinho para alimentar os cavalos. E logo depois, ainda hoje, vamos em frente, disse o oficial. Ao entrar na rua de Duvanka, entre restos em ruínas das paredes de pedra das casas do Tátaros, o tenente Kozieltsov foi novamente detido por carroças de transporte de bombas e balas de canhão que seguiam para Sebastopol e bloqueavam a passagem. 2 soldados de infantaria estavam sentados no meio da poeira, sobre as pedras de um muro desmoronado junto à rua, e comiam melancia e pão. Vai para onde, conterrâneo? Perguntou um deles, que mastigava um pão, para o soldado que parou perto dele com um pequeno saco nos ombros. Vou pra companhia. Estamos vindo da província, respondeu o soldado, desviando o olhar da melancia e ajeitando o saco nas costas. Veja só, a gente estava pegando feno para a companhia não faz 3 semanas e agora convocaram todo mundo.
Só que ninguém sabe onde está o regimento. Disseram que na semana passada substituíram as nossas tropas em Carabienae. O senhor ouviu falar alguma coisa sobre isso? Na cidade, irmão. Está na cidade. Exclamou o outro, um velho soldado dos comboios de carga, que, usando um canivete, descascava com prazer a melancia esbranquiçada e ainda não madura. A gente acabou de vir de lá ao meio-dia. Ah, irmão, um horror. Tão grande que é melhor nem ir. Se arranje por aqui mesmo. Em qualquer lugar, no inferno. Descanse mais um diazinho ou dois. Vai ser melhor assim. Mas o que aconteceu com os senhores? Ah, não soube não. Hoje ele está atirando de todos os lados, mas não tem mais nenhum lugar inteiro. O que ele matou dos nossos irmãos nem dá para contar. Depois de dizer isso, abanou o braço e ajeitou o chapéu. O soldado que estava de passagem balançou a cabeça com um ar pensativo, estalou a língua, depois puxou um cachimbo no canto da boca, sem encher o fornilho, remexeu o tabaco chamuscado, acendeu um pedacinho de pavio com um soldado que fumava e levantou o gorro. Só Deus sabe, senhores. Peço licença. Disse e, balançando o saco nas costas, seguiu pelo caminho. É melhor esperar um pouquinho. Disse com voz arrastada e persuasiva o soldado que escascava a melancia. Tá na mesma, murmurou o viajante, passando entre as rodas da carroça que se aglomeravam ali. Acho que também preciso comprar uma melancia para a janta. Veja só o que as pessoas falam. A estação de muda de cavalos estava cheia de gente quando Koziastov chegou. A primeira pessoa que entrou ainda na varanda foi um homem magro e muito jovem, o chefe da estação, que discutia com dois oficiais que o seguiam. E não são só os 3 dias inteiros, mas 10 dias. Que terão de espirrar. Oh, até os generais espirram, meu velho. Disse o chefe da estação, com vontade de provocar os que passavam por ali. Então não devia dar cavalos para mais ninguém. Por que deu os suprimentos para aquele lacaio de sei lá quem? Gritou o mais velho dos dois oficiais, com um copo de chá nas mãos e, obviamente, evitando o emprego de um pronome pessoal, mas dando a entender que seria muito fácil tratar o chefe da estação por você. Pois raciocínio, senhor mesmo, senhor chefe da estação. Disse o outro oficial mais jovem e embaraçado. Não viajamos por satisfação pessoal. Acontece também, precisam de nós, e por isso nos chamaram.
Nesse caso, seguramente vou levar isso ao conhecimento do general Cramper. Nesse caso, então, ora, quer dizer que o senhor não respeita a graduação de um oficial. Oh, o senhor sempre estraga tudo, interrompeu o mais velho com irritação. O senhor só serve para me atrapalhar. É preciso saber como se fala com essa gente. Agora ele perdeu o respeito. Estou dizendo que quero cavalo neste minuto. É com todo prazer, paizinho. Mas aonde é que eu vou arranjar cavalos? O chefe da estação calou-se por um momento. De repente se inflamou e, abanando os braços, desatou a falar. Eu sei de tudo e entendo tudo, paizinho. Mas o que o senhor vai fazer? Olhe, e me dê só. No rosto dos oficiais manifestou-se uma esperança. Me dê só até o fim do mês. Eu já não vou mais estar aqui. Vou para o Monte de Malakoff. É melhor do que ficar aqui. Por Deus! Faça o que bem entender. Se suas ordens são essas, em toda a estação de troca agora não há mais nenhuma carroça em boas condições. E faz 3 dias que os cavalos não veem um punhadinho de feno. E o chefe da estação sumiu atrás do portão. Kozieltsov entrou numa sala junto com os oficiais. Deixe estar, disse absolutamente calmo o oficial mais velho para o mais jovem, embora um segundo antes ele parecesse furioso. Já estamos viajando há 3 meses. Vamos esperar um pouco. Não é o fim do mundo. Vamos chegar a tempo. A sala, esfumaçada e suja, estava tão cheia de oficiais e malas que Kozieltsov só a custo conseguiu arranjar um lugar perto da janela para sentar. Enquanto observava os rostos e escutava as conversas, começou a fazer um cigarro. À direita da porta, em torno de uma mesa torta e sebenta, sobre a qual havia 2 samovares de cobre meio esverdeado e punhados de açúcar em pedaços de papel, sentava o grupo principal. Um jovem oficial imberbe com arcaluque, novo e acolchoado, certamente feito de uma capa de mulher, enchia a chaleira. Uns 4 oficiais igualmente jovens estavam em diversos pontos da sala. Um deles, com um casaco dobrado embaixo da cabeça, dormia no sofá. Outro de pé, junto à mesa, cortava um pedaço de carne assada de carneiro para um oficial sem braço, sentado à mesa. 2 oficiais, um com capote de ajudante de ordens, o outro com uniforme de infantaria, mas de tecido fino, com uma bolsa tiracolo, estavam sentados perto do leito de tijolos junto à estufa. E só pelo modo como olhavam para os demais e pelo modo como o que estava com a bolsa, o tiracolo, fumava, via-se que eles não eram oficiais da infantaria em ação no fronte e que estavam satisfeitos com isso. Não porque se percebesse em suas maneiras algum desprezo, mas uma certa tranquilidade satisfeita consigo mesma, baseada em parte no dinheiro, em parte nas relações estreitas com os generais.
A consciência de sua superioridade os levava até desejar escondê-la. Um médico jovem de lábios grossos e um artilheiro com fisionomia alemã estavam sentados quase nas pernas do oficial jovem que dormia no sofá e contava dinheiro. Havia 4 ordenanças. Uns cochilavam, outros carregavam malas e pacotes para perto da porta. Kozieltsov não encontrou, entre todos os rostos, nenhum conhecido. Mas, com curiosidade, pôs-se a escutar as conversas. Os jovens oficiais, que, como concluiu logo ao primeiro olhar, tinha acabado de sair da escola de cadetes, lhe agradaram. Sobretudo porque o fizeram lembrar que o irmão, que também terminara a escola de cadetes, dali a alguns dias seria incorporado a uma das baterias de Sebastopol. Já o oficial com a bolsa, cujo rosto ele vira antes em algum lugar, pareceu-lhe repulsivo e insolente, com a ideia até de colocá-lo no seu lugar caso invente de falar alguma coisa. Afastou-se da janela rumo à estufa e sentou-se no leito de tijolos. Kozieltsov, no geral, como bom oficial e autêntico combatente no fronte, não só gostava de oficiais do Estado-Maior, como ficava revoltado com eles, e logo no primeiro olhar reconheceu que era o caso daqueles 2 oficiais. De todo modo, é horrivelmente irritante que estejamos tão perto e não seja possível chegar até lá, Disse um dos jovens oficiais. Talvez hoje aconteça uma batalha e não estaremos lá. No tom agudo da voz e no frescor rosado que tingiu todo o rosto jovem do oficial no momento em que ele falou, percebia-se a timidez encantadora e juvenil do homem que teme o tempo todo que suas palavras não sejam as adequadas. O oficial sem braço observou-o com um sorriso. O senhor vai chegar a tempo, acredite, Disse ele. O jovem oficial fitou com respeito o rosto descarnado do oficial sem braço, inesperadamente iluminado com um sorriso. Calou-se e cuidou do chá outra vez. De fato, no rosto do oficial sem braço, em sua atitude, sobretudo na manga vazia do capote, exprimia-se muito daquela indiferença serena que podia explicar a maneira como encarava todos os acontecimentos e as conversas, como se dissesse: tudo é muito bonito. Tudo eu sei que posso fazer. Basta apenas eu querer. Pois bem, o que vamos decidir? Falou de novo o oficial jovem para o seu camarada Arkaluk. Vamos pernoitar aqui ou seguimos com os nossos cavalos? O camarada desistiu de prosseguir. Oh, senhor, imagine, capitão. Prosseguiu o que servia chá, dirigindo-se ao oficial sem braço e apanhando uma faquinha que este deixara cair. Nos disseram que os cavalos custam tremendamente caro em Sebastopol
Então, compramos um cavalo em comum em Simferopol. Mas será que não compraram caro demais dos senhores? Sinceramente eu não sei, capitão. Pagamos 90 rublos com a carroça. Isso é muito caro? Acrescentou, dirigindo-se para todos e também para Kozieltsov, que o fitava. Não é carro, se o cavalo for jovem. Respondeu Kozieltsov. É mesmo? Mas não disseram que era caro. Só que ele está mancando um pouco, mas disseram que isso vai passar. Ele é muito forte. Os senhores estão em que corpo de cadetes? Perguntou Kozieltsov, que desejava saber a notícia do irmão. Agora estamos no regimento Dvoriansky. Somos 6, mas vamos todos para Sebastopol por vontade própria, disse o oficialzinho falador. Só que não sabemos onde está nossa bateria. Uns dizem que está em Sebastopol, mas outros dizem que está em Odessa. E em Simferopol, não é possível que alguém lá saiba? Perguntou Kozieltsov. Não sabemos. Imagine o senhor que um camarada nosso foi lá, na chancelaria. Foi insultado com brutalidade. O senhor pode imaginar que coisa mais desagradável? Quer que eu prepare um cigarro para o senhor? Perguntou então para o oficial sem braço, que tentava pegar a cigarreira. E com uma espécie de entusiasmo servil, pôs-se a ajudá-lo. E o senhor também vem de Sebastopol? Prosseguiu. Ah, meu Deus, que coisa admirável! Como em Petersburgo pensávamos nos senhores, em todos os heróis. Disse dirigindo-se a Kozieltsov com respeito e cordialidade. Então quer dizer que os senhores estão voltando? Perguntou o tenente. Pois é isso que tememos. Imagine o senhor que nós, quando compramos o cavalo, reunimos as provisões necessárias, a cafeteria e várias coisinhas boas, mas indispensáveis. Acabamos ficando sem dinheiro algum. Disse com voz baixa e olhando de lado para o seu camarada. Mesmo se voltarmos, já não sabemos como vamos fazer. Não ganharam a gratificação de transferência? Perguntou Kozieltsov. Não. Prometeram nos pagar aqui. E os senhores têm o certificado? Sei que o certificado é o principal, mas em Moscou, um senador, meu tio, quando fui à casa dele, me disse que me dariam aqui. Ao contrário, ele mesmo me teria dado. Acho que não vai dar, né? Darrão, com toda certeza. Eu também acho que não vão dar. Talvez. Disse ele num tom de voz que demonstrava já ter feito a mesma pergunta em 30 estações de muda de cavalo. E como em toda parte recebera respostas diferentes, já não acreditava de fato em ninguém.
como é que não vão dar? Exclamou de repente o oficial que tinha discutido com o chefe na estação na varanda, aproximando-se naquele momento dos militares que conversavam e dirigindo-se à parte dos oficiais do Estado-Maior sentados ali perto, como se fossem os ouvintes mais respeitáveis. Pois eu também, como esses senhores, quis ingressar no exército em campanha e em Sebastopol cheguei a abrir mão de um posto excelente. E a não ser pela marcha de pé, pela qual ganhei 136 rublos de prata. Não me pagaram mais nada. E já tive de gastar 150 rublos. Imaginem só, estou viajando há 3 meses. São 800 vestas. Há 2 meses estou com esses senhores. Ainda bem que eu tinha meu próprio dinheiro. Mas e se não tivesse? É mesmo? 3 meses? Perguntou alguém. E o senhor quer que eu faça o quê? Prosseguiu o que estava contando. Pois se eu não quisesse viajar, não abriria mão de um ótimo posto que me ofereceram e não passaria a vida na estrada. Mas se me queixo, não é porque eu tenha medo. A questão é a falta total de recursos. Em Perecope, por exemplo, fiquei 2 semanas. O chefe da estação de muda de cavalo nem queria falar com a gente. Se quiser ir embora, pode ir. Olhe só quantos mensageiros do correio querem hospedar aqui, dizia ele. Deve ser o meu destino. Pois veja, eu bem que queria, mas é claro que foi o destino. E não é porque haja um bombardeio agora, mas se apressar ou não se apressar, dá tudo na mesma. Mas eu bem que queria. Esse oficial explicava com tanto empenho as causas de seu atraso que parecia usá-las como desculpa. E assim era inevitável que desse a impressão de ser covarde. Isso ficou ainda mais visível quando perguntou sobre o local onde estaria seu regimento e se lá era perigoso. Chegou a empalidecer e a voz vacilou. Quando o oficial sem braço, que era do mesmo regimento, lhe disse que só naqueles 2 dias uns 17 oficiais tinham sido feridos ou mortos. De fato, aquele minuto se mostrava um rematado covarde. Porém, 6 meses antes, estava bem longe de ser assim. Nele aconteceu uma reviravolta que muitos experimentaram antes e depois do seu caso. Morava numa de nossas províncias em que existe um corpo de cadetes, e ele tinha um posto tranquilo e distinto. Mas ao ler nos jornais e em cartas pessoais sobre os combates dos heróis de Sebastopol, antigos camaradas seus, de repente ele se inflamou de ambição e, mais ainda, de patriotismo. Sacrificou muita coisa por aquele sentimento. Um posto seguro, alojamentos com móveis finos, o que lhe custara 8 anos de esforços, além de seus contatos e das esperanças de um casamento rico. Abandonou tudo isso e se apresentou já em fevereiro no exército, em campanhas no fronte, sonhando com a coroa de louros da glória imortal e com as dragonas de general. 2 meses depois de entregar o pedido, recebeu um questionamento do comando que perguntava se ele não ia exigir uma ajuda do governo. Respondeu que não, e com paciência continuou a esperar sua nomeação, embora naqueles 2 meses o ardor patriótico já tivesse arrefecido consideravelmente. Mais 2 meses se passaram e recebeu outro questionamento, indagando se pertencia a alguma loja maçônica e a outras formalidades semelhantes,
E depois da resposta negativa, enfim, no 5º mês, chegou sua nomeação. Ao longo de todo esse tempo, os amigos e, sobretudo, o sentimento latente de descontentamento com o novo, que se manifesta toda vez que ocorre uma mudança de situação, tinha conseguido convencê-lo de que fizera uma tremenda burrice ao ingressar no exército do fronte. Então, quando se viu sozinho, com azia, o rosto empoeirado, na 5ª estação de muda de cavalos, onde encontrou um mensageiro de Sebastopol que lhe contou os horrores da guerra e onde esperou 12 horas pelos cavalos, ele já estava completamente arrependido de sua leviandade. Pensava com um horror obscuro sobre aquilo que o aguardava e seguiu seu caminho inconsciente, como se fosse para um sacrifício. Esse sentimento, no decorrer de 3 meses da peregrinação pelas estações, onde quase sempre precisava esperar e encontrava oficiais que vinham de Sebastopol com histórias medonhas, aumentou cada vez mais e por fim tomou conta do pobre oficial, que de herói disposto a façanhas mais temerárias que se imaginava em pé, passou a condição de lamentável covarde em Duvanka. E, viajando havia 1 mês com jovens recém-saídos da escola de cadetes, tentava avançar o mais lentamente possível, considerando aqueles dias os últimos de sua vida, e em cada estação armava seu leito, arrumava sua pequena adega, organizava uma partida de preferência, olhava o livro de reclamações como um passatempo e se alegrava quando não lhe davam cavalos. Seria de fato um herói se o tivessem levado direto de pé para os bastiões. Mas agora teria de atravessar muitos sofrimentos morais a fim de tornar-se aquela pessoa calma e paciente, no trato e no perigo, que estamos habituados a ver um oficial russo. Mas já era difícil ressuscitar nele o entusiasmo. Quem foi que pediu bosque? Pergunta a proprietária, mulher bastante suja e gorda, de uns 40 anos, que entrou com uma tigela de esqui. A conversa parou na mesma hora e todos que estavam na sala dirigiu os olhos para a dona do restaurante. O oficial, que vinha de pé, chegou a piscar para o jovem oficial, apontando para ela. Foi o Koziantsov que pediu, disse o oficial jovem. É preciso acordá-lo. Levante para comer, disse aproximando-se do oficial, que dormia no sofá e tocando seu ombro. O rapazinho de uns 17 anos, de olhinhos pretos e alegres e de face rosadas, pulou energicamente do sofá e, esfregando os olhos, ficou parado no meio da sala. Me desculpe, por favor, disse com voz sonora e límpida para o médico em quem havia esbarrado ao levantar.
O tenente Kozieltsov, na mesma hora, reconheceu o irmão e aproximou-se dele. Não está me reconhecendo? Perguntou sorrindo. Ah! Exclamou o caçula. Que surpresa! E pôs-se a beijar o irmão. Beijaram-se 3 vezes, mas na terceira se atrapalharam, como se o mesmo pensamento tivesse passado pela cabeça dos dois. Para que beijar 3 vezes? Puxa, como estou contente! Disse o mais velho, encarando o irmão. Vamos para a varanda conversar, vamos conversar. Vamos sim, eu não quero bosque. Como você, Fiederson. Disse para um camarada. Mas você queria comer. Não quero nada. Quando saíram para a varanda, o caçula não parou de fazer perguntas ao irmão. E então, como vai? Conte tudo. E não parava de dizer como estava contente em vê-lo, mas ele mesmo não contava nada. Depois de 5 minutos, um momento em que conseguiram se calar um pouco, o irmão mais velho perguntou por que o caçula não tinha entrado para a guarda, como todos os nossos esperavam. Pois é, Respondeu o caçula, ruborizando-se com uma lembrança. foi um golpe horrível para mim. E eu não esperava de jeito nenhum que aquilo fosse acontecer. Imagine só, pouco antes da formatura, 3 de nós foram fumar. Sabe aquele quartinho atrás do quarto do porteiro? Pois então, no seu tempo já existia, é claro. Só que, imagine só, o canalha do vigia viu e foi correndo contar ao oficial do serviço. E olhe que algumas vezes dávamos para o vigia um dinheiro para a vodka. E ele apareceu. Só que assim que o vimos, os outros jogaram fora os cigarros e dispararam pela porta lateral. Mas eu não consegui ir para lugar nenhum. E logo começou a me falar de maneira desagradável. É claro que eu não me intimidei. Ele contou ao inspetor e a coisa foi em frente. Por isso é que me deram de notas baixas em comportamento. Embora no resto as notas tenham sido ótimas. Só em mecânica tirei 12. Mas não foi nada. Mandaram-me para o exército. Depois, me prometeram mandar para a guarda. Mas eu não queria mais e pedi para ir para a guerra. Ora essa! Verdade, eu estou falando sério. Tudo me pareceu tão nojento que eu quis ir para Sebastopol o mais depressa possível. Do resto, se tudo por aqui correr bem, pode ser que eu consiga mais vantagens do que na guarda. Lá em 10 anos eu sou coronel. Aqui em 2 anos. Tô bem. Passou de tenente coronel para general. Mas se me matarem, o que fazer? Veja como você está, disse o irmão sorrindo. O mais importante, quer saber o que é, irmão? Disse o caçula, sorrindo e ruborizando-se como se tomasse coragem para dizer algo muito vergonhoso. Tudo isso aqui é bobagem. Mais importante, e foi por isso que pedi, é que é uma coisa vergonhosa viver em Petersburgo, quando em outra parte há pessoas morrendo pela pátria. Eu também queria estar junto de você. Acrescentou ainda mais tímido. Como você é engraçado, disse o irmão mais velho, pegando sua cigarreira sem olhar para ele. Só é pena que não vamos ficar juntos. Mas me diga a verdade, é mesmo horrível lá nos bastiões? Perguntou de repente o caçula. No início é horrível. Depois a gente se acostuma. Não é nada, você vai ver. E me diga mais uma coisa, o que você acha?
Vão tomar Sebastopol? Acho que não vão tomar de jeito nenhum. Só Deus sabe. Só tem uma coisa que me chateia. Imagine só que infelicidade. No caminho roubaram todas as nossas trouxas. E lá estava a minha barretina. Portanto, agora eu estou numa situação horrível e não sei como vou me apresentar. Sabe, agora temos barretinas novas. Houve em geral uma porção de mudanças, todas para melhor. Posso lhe contar a respeito de tudo. Em Moscou, andei em toda parte. Segundo Koziastizov, Vladimir era muito parecido com o irmão Mikhail, mas a semelhança era como a que existe entre uma rosa que desabrocha e uma rosa silvestre murcha. Ele tinha o mesmo cabelo castanho claro, mas espesso e crespo nas têmporas. Na nuca branca e delicada tinha uma mechinha castanha, sinal de felicidade, dizem as babás. Na cor branca e delicada da pele do rosto, o rubor jovem e sanguíneo não se mantinham estável, mas reluzia com força, revelando todos os movimentos da alma. Os olhos, iguais aos do irmão, eram grandes e mais acesos, o que dava um realce especial, porque muitas vezes ficavam encobertos por uma leve umidade. Uma penugem castanha brotava nas bochechas e acima dos lábios vermelhos, que muitas vezes se distendia num sorriso tímido e deixavam à mostra os dentes brancos e brilhantes. Esbelto, ombros largos, com capote desabotoado, sob o qual se via uma camisa vermelha de gola aberta, com um cigarro na mão, os cotovelos apoiados no parapeito da varanda, com uma alegria ingênua no rosto e nos gestos. Era assim que ele se apresentava diante do irmão. Era um menino tão simpático e bonito que todos tinham de olhar para ele. Estava extraordinariamente feliz de ver o irmão. Observava-o com respeito e orgulho, imaginando que era um herói. Mas em certos aspectos, sobretudo no terreno da educação mundana, que, para dizer a verdade, ele mesmo não tinha. Saber falar francês, frequentar pessoas importantes, dançar, etc. Envergonhava-se um pouco do irmão mais velho. Achava-se superior e até queria educá-lo. Todas as impressões ainda eram de Petersburgo, da casa de uma certa senhora, que amava os rapazes bonitos e que o tomava para si nos feriados. E também na casa de um senador em Moscou, onde uma vez dançou num baile de gala. Depois de conversarem até cansar e tendo afinal chegado àquele sentimento que se experimenta muitas vezes, de que havia pouco a dizer, apesar de se amarem mutuamente, os irmãos ficaram bastante tempo calados. Bem, agora pegue suas coisas e vamos embora, disse o mais velho. O caçula de repente ruborizou-se e titubeou. Direto para Sebastopol? Perguntou, depois de um momento de silêncio. Isso mesmo. Afinal, você não tem muitas coisas para levar. Acho que dá para arrumar tudo na charrete. Excelente! Vamos agora mesmo! Respondeu o caçula com um suspiro e saiu na direção do quarto. Mas, sem abrir a porta, parou na soleira, baixou a cabeça com ar triste e começou a pensar.
Agora mesmo, direto para Sebastopol. Aquele inferno. Que horror. Mas afinal, tanto faz, mais cedo ou mais tarde, vai ter de ser assim mesmo. Agora pelo menos vou com meu irmão. A questão era que só agora, ante o pensamento de que, depois de subir na telega, só iria descer em Sebastopol, e de que nenhuma circunstância poderia mais detê-lo, ele se deu conta com clareza do perigo para o qual estava se encaminhando. E ficou confuso, assustado, com a ideia da proximidade do perigo. Acalmando-se como pôde, entrou no quarto. Mas passaram 15 minutos e não voltou ao encontro do irmão. Por isso, o mais velho, afinal, foi abrir a porta para chamá-lo. O Kozieltsov caçula, na atitude de um colegial apanhado em flagrante, conversava com um oficial vindo de pé. Quando o irmão abriu a porta, ele ficou totalmente desconcertado. Já estou indo, já estou saindo. Começou a dizer, gesticulando para o irmão. Espere um pouquinho lá fora, por favor. Um minuto depois, saiu de fato e se aproximou do irmão com um suspiro profundo. Veja bem. Eu não posso ir com você, irmão. Disse. Como assim? Que absurdo! Vou lhe contar a verdade. Misha, já não temos dinheiro nenhum e nós devemos àquele capitão do Estado-Maior que veio de pé. É uma terrível vergonha. O irmão mais velho franziu as sobrancelhas e demorou a quebrar o silêncio. Você deve muito? Perguntou, olhando de lado para o irmão. Muito não é tanto assim. Mas é uma vergonha terrível. Ele já pagou minhas contas em 3 estações e todo o seu açúcar acabou e assim, não sei. E também jogamos preferência. Fiquei devendo um pouco a ele. Isso é ruim, Valónia. Mas o que você ia fazer se não me encontrasse? Perguntou em olhar severo, sem olhar para o irmão. Bem, achei que ia receber a gratificação em Sebastopol e então pagaria a dívida. E posso fazer assim. O melhor é que eu não parta com ele amanhã. O mais velho apanhou a carteira. Com os dedos um pouco trêmulos, pegou 2 notas de 10 rublos e uma de 3. Aqui está, meu dinheiro. Quanto você deve? Ao dizer que ali estava todo o seu dinheiro, Kozieltsov não dissera a verdade. Ainda possuía 4 moedas de ouro escondidas nos punhos da camisa para qualquer eventualidade, mas prometera a si mesmo não tocar naquele dinheiro de jeito nenhum. Aconteceu que o segundo Kozieltsov, com o preferência e o açúcar, devia apenas 8 rublos ao oficial de pé. O irmão mais velho lhe deu o dinheiro, observando apenas que quando não se tem dinheiro, não se pode jogar preferência. E com o que você jogou? O caçula não respondeu nada. A pergunta do irmão lhe pareceu pôr em dúvida sua honestidade. A irritação consigo mesmo, a vergonha por seus atos capazes de provocar tal desconfiança e a ofensa do irmão que ele amava tanto, produziram, em sua natureza impressionável, um sentimento tão forte e doloroso que ele não respondeu nada. Sentindo que não estaria em condições de conter os sons chorosos que subia da sua garganta, pegou o dinheiro, sem olhar, e foi na direção de seus camaradas.
continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar no canal Ler com Ouvidos. Deixe o seu like. Compartilhe. Ajude o canal tornando-se membro. Te encontro na próxima leitura. Até lá!